Pra que judiar do teu rim? Oi, como é que você tá? Tudo em paz? Sou o Fernandão da farmácia, desde 1983 no balcão de farmácia, e tentando mostrar para vocês aqui um pouco de o que dá para melhorar na minha saúde, né? Hoje a gente vai falar sobre os rins. A gente vai falar do que alimentos, o que causa problema no teu rim. Se você está tendo problema de rim, problema renal, entender o que está acontecendo com ele, tá? Então, fica aí até o final. E gostou do vídeo? Dá um like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para alguém que está passando por uma necessidade aí de ter um pouco de conhecimento a respeito do que está acontecendo com o rim dele, né? Se ele fez algum comentário, você, opa, esse cara vai servir isso daqui. Rim, né? Eles são órgãos, você já viu um rim? Lembra um feijão, isso mesmo, né? Localizado na parte posterior do abdômen, aqui atrás, tá? Filtrando o sangue, removendo toxinas, excesso de líquido, equilíbrio dos eletrólitos, regulando a pressão arterial, produzindo hormônios como a eritropoetina, que estimula a produção dos glóbulos vermelhos. É um filtro, como o fígado, como o pulmão, como o intestino, como a pele, ele é um filtro, né? Fernandão, e o que acontece na vida das pessoas, né? Se a pessoa tiver apenas um rim? Já viu disso? Já viu pessoas que têm apenas um rim? Nada, vive normalmente. Vive normalmente respeitando a hidratação, respeitando a dieta e respeitando o monitoramento. Sim, uma pessoa que tem apenas um rim funcionando, é bom sempre ter um tete-a-tete com o médico aí, de tempos em tempos, para ver como é que está a evolução, se está funcionando perfeitamente, né? Porque acabou, ele acabou, né? Tem pessoas que têm problemas congênitos, nasceu com aquilo, né? Nasceu com um rim só. Já vi várias situações disso, né? Então só cuidar, pessoas que ficaram idosos, né? Cuidando do rim apenas, né? Entender o funcionamento, tá? Então entender como é que funciona, né? E quem tem mais problemas de rim? Pessoas com insuficiência renal crônica, diabéticos e idosos. É a perda progressiva da função renal. Gradativamente ela vai se deteriorando. Por isso que é importante você não pega o teu carro, não leva no mecânico para ver os filtros, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível. Mesma coisa. Nosso corpo contém filtros, né? Nefrolitíase é a formação de cálculos renais. Já ouviu falar disso? Sim, nefrolitíase, rim, está ali dentro do teu rim. Teu rim está produzindo cálculo renal, né? Pedrinhas, né? Uma sujeirinha que daqui a pouco começa ela a aumentar, gruda uma, gruda outra, gruda na outra, pronto. Aparecem os cálculos renais, litíase renal, né? Infecção urinária, né? Se não tratada, pode virar uma pielonefrite, né? Mais comum em mulheres. Mulheres. Eu já escuto muito isso no balcão. Ah, mas eu não tomo água porque o banheiro da minha empresa é uma nojeira. Então é uma questão de você lidar com o patrão, com os teus superiores. Relatar o que está acontecendo, porque ficar sem fazer é questão fisiológica. É que nem proibir você de tomar água, proibir de você ir no banheiro. É uma coisa que é tua. Nós precisamos disso. Se o ambiente não está apropriado para a situação, tem que relatar para os seus superiores para ajustar isso daí para não acontecer mais, né? E a infecção urinária, se não tratada, né, vira uma pielonefrite, comum em mulheres, né? Hipertensão renal, quando a pressão arterial danifica os rins. Sim, hipertensão renal. A pressão aumenta tanto que o teu rim colapsa. E o diabetes também está envolvido, tá? Isso aqui é uma coisas comuns que acontecem e tem as menos comuns. Como o quê? Doença renal policística, né? Uma doença genética que pode afetar os rins. Você deve estar se perguntando para você, mas eu tenho cisto no rim, então eu sou uma coisa meia rara? Entenda, o Fernandão aqui tem cisto no rim. Cisto pode ser muita coisa, tá? E pode ser nada. Por isso que você tem que passar por uma avaliação médica. Eu estava sentindo um desconforto,
Fui no médico, ele observou, falou, ó, você tem cisto no rim. Daí, pelo exame que mostrou aqui, não está afetando nada a tua saúde, então pode deixar. A função dela está perfeita, o rim está funcionando perfeitamente, estou vendo as imagens aqui, teu rim está perfeito, Piá, não tem nada. Deixa quieto, deixa esse cisto aí que ele não vai te incomodar. E o que aconteceu, né? Síndrome nefrótica, perda excessiva de proteínas na urina. Já viu falar disso? Então, se você vai fazer xixi, aquela espumeira, aquelas coisas, tem alguma coisa errada. Pode ser pelo consumo excessivo que aconteceu naquele dia, nos outros dias anteriores, ou do que você se alimentou, mas isso tem frequência, é bom avaliar, tá? Espuma na urina, isso não é bom, é sinal que alguma coisa está errada. Mas se é lá, de vez em quando, devido a um evento, observa, observou, voltou normal? Perfeito, voltou à normalidade. Glomerulonefrite. Após a infecção pode haver inflamação dos glômerulos. Então assim, glúmeros. É comum isso acontecer? Sim. Então cuide muito bem, principalmente mulheres. Infecção de urina que sobe. Tem que ficar esperta. Não dá para perder. Boa parte das mulheres que estão fazendo hemodiálise foi porque não consumiram a quantidade de água suficiente, né? E quando a gente fala de água, quando fala de magnésio, eu não consigo falar do magnésio que não seja o Magnemax, tá? Ele é parceiro do teu rim, tá? Você quer um parceiro pro teu rim, ó? Magnemax. Compra pelo site magnemax.com.br, tá? Fernandão, e água? Quanto que a gente tem que tomar da água? Criança, 40 ml de água por quilo de peso. Adulto, 35 ml de água por quilo de peso. Crianças, aliás, idoso, 25 ml de água por quilo de peso. Idoso não sente sede. Se você mora com um idoso, então pega a aguinha, fala, toma um copinho. Ah, não estou com sede. Só beba. Ele vai beber aquele copinho. Não tem problema. Daqui a pouco você oferta de novo. Que dê essa quantidade. Porque ele não sente a necessidade. Como ele não sente o frio, ele tem a maquininha dele parou de funcionar perfeitamente. Então ele não sente a necessidade de água, ele não sente a necessidade, não tem a percepção do frio. Por isso que você tem que ficar de olho. Estou com frio, mas ele não está agasalhado? Então vai lá, agasalha. Porque o frio que você sente é o frio que ele sente. Tá? Então tem que ter essa percepção também. Tá? Fernandão, e o que dá para suplementar, para me ter um rim saudável? Né? Vamos falar isso daqui a pouco, mas vamos falar dos alimentos que prejudicam o rim. Tá? Espinafre e beterraba. Se você tem problemas renais, como cálculo renal, litíase renal, esses dois alimentos, como o espinafre e a beterraba, ele contém muito oxalato. E se você já tem uma predisposição a ter cálculo renal, se você não toma muita água, né? Então fica a dica aí, evita. Tomate, laranja e banana, rico em potássio. Isso sobrecarrega o rim. Carnes processadas ou defumadas, ricas em sódio e conservante. Isso evita o máximo. Se você tem uma situação renal, né, prejudicada. Anti-inflamatórios, reduz o fluxo renal. Já viu de pessoas que perderam a função renal de tanto tomar anti-inflamatório? Sim. Diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco sódico, potássio, então esses meloxicam, tudo que é tipo de anti-inflamatório não esteroidais, eles vão cansar o teu rim. Tá? E se você tem uma pessoa de maior idade, ele já tem uma disfunção renal. O rim já não funciona perfeitamente. Então, cuidado. Não parem de confundir dor, tá? E tomar remédio para dor. Remédio para dor é uma coisa, remédio anti-inflamatório é outra. Se você está com dor, tem que tomar analgésicos antitérmicos. Se você tem inflamação, aí tudo bem. Mas os anti-inflamatórios aqui é de 3 a 5 dias. Não resolveu? Volta no médico. Não é para ficar tomando todo dia um comprimidinho. Cuidado, isso aí te rouba a saúde. Antibióticos. Alguns antibióticos causam nefrotoxicidade, tá? Mas na questão dos antibióticos, o médico que vai prescrever antibiótico para você. Geralmente você não vai conseguir comprar assim, sem receita, né? Então por isso que é importante você, na hora da consulta, até dar uma prosa com o médico a respeito disso. Inibidores de bomba de prótons. O que é isso?
omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Esses medicamentos indicados, né, para tratamento de azia podem causar insuficiência renal. Então, cuidado, o uso contínuo e indiscriminado. Tá? Diuréticos, o excesso dele desidrata. Se você está tomando diurético por recomendação médica, perfeito, o médico está te acompanhando, fazendo os exames, está tudo legal. Mas se você vai tomar só por tomar para dar uma desinchada, e você pega o costume de tomar isso daí, cuidado, isso não traz benefício algum para o nosso corpo. Tá? Fernandão, e quais tipos de cálculo renal tem no nosso rim? Quais que vão acontecer? Existe a chamada cistina, é genética e é muito rara. Tá? Existe a chamada estruvita. Pessoas que têm infecções frequentes vão desencadear esse tipo de litíase. Pessoas que têm ácido úrico, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de açúcar, carnes vermelhas, ele já tem uma predisposição a ter um problema, uma disfunção em processar uma proteína. E essa proteína vai se acumular, ele vai se acidificar e vai se cristalizar formando ácido úrico. E muitas vezes esse ácido úrico fica depositado no rim, né? É o chamado de litíase renal oriunda do ácido úrico, né? E o mais comum, oxalato de cálcio. Isso aqui é batata. Pessoas de 20 a 50 anos vai ter uma crise de pedra no rim, dessas umas que não consomem a quantidade de água suficiente e aquelas umas que não fazem o uso do magnésio, né? O magnésio eu sempre falo, Magnemax, magnemax.com.br. Em termos de magnésio de maior biodisponibilidade, eu falo que o magnésio ainda continua sendo um dos maiores biodisponíveis, tanto que pode ser usado para adulto e para criança. Fernandão, o que dá para a gente evitar na alimentação? Refrigerante. Por quê? Refrigerante, álcool, sucos industrializados e energéticos. Tem uma grande quantidade de ácido fosfórico, açúcar e conservante. Desidratam, eles sobrecarregam o rim e causam um excesso de cafeína. Tudo isso faz mal para o teu rim, tá? Faz mal. E o que você consegue suplementar para melhorar? Magnésio. Fala de baixo aqui, para começar, né? Ômega 3 primeiro. Fala do ômega 3. Reduz a inflamação renal. Faz isso? Faz. Ômega 3, e eu já falei para vocês, tá? Se você é uma pessoa saudável, de 4 a 6 cápsulas por dia. Isso aqui é investimento na tua saúde. Pode ter certeza disso. Coenzima Q10, protetora dos rins contra os danos oxidativos. Esse cara aqui é um protetor fenomenal, tá? Vitamina D, vitamina D3, né? Vitamina D3, que é essencial para o hiperparatiroidismo, né? Secundário comum em insuficiência renal. Pessoas que têm isso, tá? Então por isso que tem que suplementar a vitamina D. Mas o médico que ajusta. Boa parte dos médicos já estão recomendando uma dose aí de 60 a 80 nanogramas, tá? E o magnésio. Não dá para fugir dele, né? Regula a pressão arterial, melhora a função renal, reduz o risco de cálculo renal. Sim, Magnemax, o magnésio contido aqui você vai ter que tomar na água. No suco, na tua bebida de preferência. Estimula a hidratação. Compete com o cálcio, oxalato de cálcio. Diminui a pressão arterial. Melhora a tua função toda. Magnemax, você está tomando, você está vendo as mudanças. Não está tomando ainda? Começa a tomar. Pega no site lá, combo com frete grátis. A gente te dá para você, além do frete grátis, te dá assessoria total. Você vai ter o meu telefone e tiver dúvida, você vai me chamar no WhatsApp. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas durante o dia eu respondo você, tá? E mais, você vai ganhar uma playlist com mais de 50 vídeos, onde a gente mostra para você o que dá para melhorar na tua saúde com o uso do magnésio. Magnemax, faz isso. Te dá respostas para uma vida melhor. Não se esqueça, comenta, compartilha, assina o sininho para você receber as notificações. Gostou desse vídeo? Manda para quem você ama, manda para quem está necessitado, tá? É muito importante o algoritmo entender que essa mensagem que eu passei para vocês aqui tem fundamento, tá? Para você. E você acha que um amigo teu está precisando? Manda esse vídeo para ele. Você acha que você está precisando para um parente? Manda esse vídeo para ele. Comenta ali no vídeo. Isso é muito bom para enganjar. O algoritmo entende. Uau, essa coisa é boa. Vou mandar para mais pessoas. Beleza?
saúde e paz. Fica a dica do Fernandão aí. E tiver dúvidas, me chama, tá bom? Afinal de contas, Magnemax é isso. Ele te dá respostas para uma vida melhor.